Olá, amigos! Vamos para mais uma contação de histórias. Pequeno diário de bordo da volta ao mundo. Maria José Ferrada e Rodrigo Marinho. A 20 de setembro de 1519, 5 navios espanhóis e 250 homens, liderados por um marinheiro chamado Fernão de Magalhães, deixaram um porto espanhol. Assim começou uma viagem que será inesquecível para o mundo inteiro. Porque nessa altura o mundo era um verdadeiro mistério. O que estaria do outro lado do mar? Flores desconhecidas? Animais maravilhosos? Homens e mulheres? Espanha e Portugal, conhecidos como os grandes navegadores do seu tempo, puseram imediatamente mãos, ou devo dizer, remos, à obra. Então, Fernão de Magalhães e os seus marinheiros partiram em busca de um caminho pelo sul, para chegar às Ilhas Molucas. Ali, ouviram dizer, havia tesouros tão valiosos como ouro, cravinho, gengibre, pimenta, canela e noz moscada. Não o sabiam, mas seriam os primeiros a dar a volta ao mundo e a constatar que a Terra era uma esfera redonda. Chegados a este ponto, podem perguntar-se como é que eu sei tudo isto. Responderei dizendo que muito foi dito sobre os humanos que fizeram esta viagem, mas pouco sobre os ratos que, cheios de curiosidade, também nela embarcaram. O meu tetra-avô foi um deles. E hoje partilho convosco o pequeno diário de bordo da volta ao mundo, escrito pela sua própria pata, e com a sua própria letra, que espero que os leitores desfrutem, independentemente da espécie a que pertençam. Sacos de farinha, arroz, açúcar, leguminosas, marmelos. E o mais importante, queijo. Conseguem imaginar quanta comida é necessária para esta viagem? Muita. Ou melhor, muitíssima. Também levamos tecidos, colares, pulseiras e espelhos que trocaremos com os habitantes das terras que pretendemos alcançar. Realizamos a nossa expedição em nome do rei de Espanha, que nos deu seu apoio. Os preparativos para a viagem não demoraram menos de 1 ano e meio. Finalmente, a 20 de setembro de 1519, 5 navios, 250 homens e 37 ratos iniciaram a viagem. A verdade é que não é assim tão fácil compreender os seres humanos, apenas homens e ratos masculinos foram autorizados a participar nela. Fazemos uma primeira paragem nas Ilhas Canárias, onde encontramos uma ilha onde nunca chove. Em vez disso, existe uma árvore envolta em névoa densa, da qual brota água. Observamos seres humanos e os animais beberem. Não sei quanto a vocês, mas até este momento nunca tinha ouvido falar de uma árvore de água. E pergunto-me se haverá árvores que brotam flores de fogo, se haverá árvores com flores de vento. Dizem que os marinheiros procuram um tesouro, mas penso que o que realmente querem é saber se existem as árvores, os animais e as línguas que imaginam nos seus sonhos. Continuamos a viagem ao longo da costa de África. Ao longe, vemos alguns peixes grandes com filas de dentes terríveis, chamados tubarões. E muitos peixes voadores que nos fazem confundir o céu com o mar. Chegamos a um lugar chamado Brasil. Estou impressionado com os homens e mulheres que habitam estas terras. A bela cor da sua pele faz-me lembrar as azeitonas. As mulheres são fortes e capazes de carregar grandes cestos sobre as suas cabeças. Os homens, por outro lado, carregam armas e ornamentos que estão embutidos nos seus lábios. Ouvimos dizer que eles vivem entre 120 e 140 anos. Os seus barcos são muito interessantes, troncos escavados que navegam com a ajuda de paus. Ao navegar neles, sentirão que estão a atravessar uma floresta e o mar ao mesmo tempo? Embora falem línguas diferentes, os marinheiros conseguem comunicar com eles e fazer trocas. Por uma faca recebem 6 galinhas, por um pente 2 gansos e por um espelho nada menos que um cesto cheio de peixe. Precisamente quando me pergunto se poderia trocar o meu chapéu por algum ananás,
Não é verdade isso de os ratos só gostarem de queijo, ouço os chamar para embarcarmos. Seguimos viagem. À medida que avançamos, o vento torna-se mais frio e o mar parece mais perigoso. Talvez seja por isso que alguns marinheiros querem regressar à Espanha, sem a permissão do capitão. Isto no mar é chamado motim, e é quase tão temido como a palavra tempestade. Durante 6 meses ficamos num porto a que demos o nome de São Julião, onde colocamos uma cruz no topo da colina mais alta. Há homens e mulheres que habitam este lugar frio. Os patagônios, é assim que lhes chamamos, impressionados pelo seu tamanho, usam a cara pintada e os trajes de pele de um animal chamado guanaco, com a qual também fazem os seus sapatos. As mulheres são muito fortes e encarregam-se da caça. À noite, o vento sopra e eu adormeço a pensar que o mundo é um lugar muito maior do que a minha mente de rato poderia ter imaginado. Nos meus sonhos pergunto-me, posso comprar um daqueles sapatos de couro e usá-lo como cama? Deve ser porque, mesmo durante o sono, está frio. Há algo que todos os marinheiros, humanos ou ratos, conhecem muito bem: o mar é um caminho que pode ser perigoso. O nosso navio mais pequeno encalha. Isso significa que fica preso entre as rochas e o gelo, incapaz de se mover. Os membros da tripulação sobrevivem ao frio colocando gordura de lobo nos seus corpos, como se fosse um casaco. Levamos 3 meses a salvá-los, mas o navio não sobrevive. 1, 2, 3, 4. De agora em diante só temos 4 barcos para continuar com a nossa expedição. Avançamos e vemos que em terra há fogos que brilham como pequenas estrelas, por isso chamamos a este lugar, a Terra dos Fogos. Há aqui alguns pássaros que não voam, chamados pinguins, que parecem estar vestidos com um traje elegante. Irão a uma festa de aniversário. Há também leões marinhos, ainda maiores e mais ferozes do que os que estão em terra. Viva, 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 viva! Os seres humanos e os ratos celebram. Ao longe, após 1 ano de viagem, encontramos a passagem que nos permitirá alcançar as Ilhas Sonhadas. A 1º de novembro de 1520, tendo reconhecido a área, navegamos através do Canal de Todos os Santos, o nome que lhe demos em honra da festa religiosa celebrada nesse dia. Com o passar do tempo e em honra do capitão, será chamado o Estreito de Magalhães. Mas nem tudo é felicidade. Alguns marinheiros, talvez cansados da viagem, decidem regressar à Espanha. Então agora, 1, 2, 3. Só nos restam 3 barcos. O vento sopra forte, especialmente durante a noite. E lembro-me dos monstros marinhos de que falava o primeiro rato navegante. Atravessamos o Estreito de Magalhães, e do outro lado encontramos um mar tão azul e calmo como um desenho. Chamamos-lhe o Oceano Pacífico. Será que as tempestades dormem? Se sim, sonharão com navios? Seja como for, é melhor não as acordar. Neste ponto da viagem, penso que já levamos conosco o tesouro mais importante: saber que o mundo é um lugar redondo e imenso, habitado por homens e mulheres com línguas e costumes diferentes. Animais, árvores, flores, estrelas. Quanto ficará por ver? Quantas ilhas? Quantos insetos? Quantas aves? À noite, enquanto os humanos descansam, nós ratos vamos para o convés e olhamos para o céu. As estrelas do sul são diferentes daquelas que conhecíamos. Mas como todas as estrelas no céu, elas brilham, brilham, brilham. Terra à vista. Um grupo de habitantes locais apodera-se de um dos nossos pequenos barcos, por isso chamamos ao lugar Ilha dos Ladrões. As ilhas aqui à volta encantam o nosso capitão, especialmente uma, onde os governantes nos recebem com presentes, peixe e vinho de palmeira. Avançando pelo mar, como se fosse uma estrada de água, deparamo-nos com as Ilhas Filipinas. Este é o episódio mais triste da nossa viagem.
Os habitantes do lugar discutem com os marinheiros e não conseguem compreender-se uns aos outros. Finalmente entram em confronto e o capitão, Fernão de Magalhães, morre juntamente com outros membros da tripulação. O mar parece-nos agora um lugar tão imenso como triste. Ali vertemos as nossas lágrimas. Somos cada vez menos e decidimos queimar um dos navios, para tornar a viagem de regresso mais fácil. 2. Apenas 2 navios seguem caminho. Continuamos a navegar até que, à distância, vemos algumas ilhas. As Molucas. Não podemos deixar de sentir uma mistura de alegria e tristeza. Chegamos finalmente ao nosso destino. Mas são muitos os que não sobreviveram à viagem. Entre eles, o capitão. As ilhas são exatamente como ele as tinha sonhado, belas e ricas em cravinho, gengibre, pimenta, canela e noz moscada. Carregamos os nossos barcos com especiarias e partimos na viagem de regresso. Cada barco seguirá um caminho diferente. Um irá pela rota dos oceanos Índico e Atlântico. Onde quer que vá, deixará um rastro de canela que os peixes adoram. O segundo barco regressa através do Oceano Pacífico, mas não chega ao seu destino. 5 navios saíram de Espanha, seguindo o sonho de um marinheiro chamado Fernão de Magalhães. Após uma viagem de 3 anos, uma vida inteira para um rato, apenas um conseguiu regressar ao porto sob o comando do capitão Juan Sebastián Elcano. Ele trouxe as especiarias. Também uma mensagem: o mundo é uma casa redonda e muito grande. Uma casa onde vivem diferentes homens e mulheres. Uma casa cheia de árvores, flores e pássaros. E mares. Mares imensos. Dão-nos as boas-vindas com uma grande festa. E aproveito o momento para entregar o meu presente, o pequeno diário de bordo da viagem de Fernão de Magalhães. Uma cópia para o rei e outra que guardarei num lugar secreto na minha ratoeira, para o caso de um dia ter um tetraneto que o queira ler. Se gostou, curta, inscreva-se e compartilhe o canal.